bem-vindos. Mais um episódio na Fábrica de Mentes Inquietas. Hoje com a professora Jônia Lacerda Felício, que tem uma extensa carreira dentro da psicologia, desde a sua graduação na psicologia da USP, pós-graduando em psicologia clínica, milita por áreas da psicanálise, né, em princípio, né, avaliação psicológica da personalidade, depois participa de um grupo kleiniano, tem uma longa experiência tanto na área administrativa, né, a gente pode dizer, gestão, né, de gestão, e na área de aplicação prática mesmo, com clínica, seus pacientes, seus clientes. Né. Mas eu fiz um resumo aqui de várias páginas, né, em 2 frases. Nada como ela mesma para dizer, para ressaltar pelo menos alguns pontos importantes, para dar um norte sobre quem está nos assistindo. Da minha história profissional. Porque você faz escolhas, né? E elas foram por razões que a gente vai saber agora. É isso, né? Eu tenho uma carreira de 40 anos em psicologia. Acho que uma frase que define um pouco a minha carreira, eu andei pensando nisso, é que eu soube escolher pessoas boas como mentores. Eu estava pensando, eu comprei uma sacola em Minas. Minas é um lugar que eu gosto de passear, que fala assim: você fica bom quando você está com gente boa. Eu acho que isso aconteceu comigo, né? Eu fiz psicologia na USP, ligada ao grupo kleiniano, professor Riad Simon. Comecei com o grupo hospitalar no HC, com a Matilde Neder, minha colega Marlene. Na área de ensino, eu aprendi muito com o padre Léo Pessini, que era do grupo da São Camilo, com a professora Luciane Lúcio, que agora é minha colega na Beneficência Portuguesa. Então, eu acho que é isso, né? Eu tive uma carreira em clínica e gestão de ensino, mas próxima sempre de pessoas muito boas, de grandes líderes. E assim eu pude permanecer no que eu gosto de fazer, né? Que é a área clínica, saúde mental. Eu trabalhei com transtornos de personalidade, e mais recentemente com infância e adolescência, né? E na área de gestão de ensino, primeiro nas especializações do IPQ, psicopatologia, né, saúde mental, e já há 20 anos implantando, estruturando e coordenando cursos de psicologia, né? Então, primeiro na São Camilo, depois na FAM, e agora estou numa experiência muito linda lá na Beneficência Portuguesa, né? Então é isso, né? Eu trabalho sempre com jovens, né? Tanto em clínica quanto na formação. Eu acho que isso dá muita energia na minha vida, me deixa muito positiva, sobre a vida. Eu acho que trabalhar com jovens traz isso, né? É assim que eu descrevo a minha profissão. Deixa eu pegar esse gancho, né? Trabalhar com jovens, sempre trabalhou com jovens e ainda trabalha bastante com jovens e famílias, né? Eu tenho uma formação importante e prática importante também em terapia familiar e parentalidade, né? Que também são relativamente jovens, né? Quem trabalha com jovem, criança, isso é uma frase brava que eu falo para os alunos, trabalha com família. Não pode ser uma coisa, não pode... É uma linha só, é uma frase só. Trabalhar com criança e jovem é trabalhar com família, né? Então, é assim que eu defino. Vou fazer uma reflexão indevida aqui sobre tempo, né? Então, são 2 décadas do século XXI isso. E quase 2 décadas do século XX. Né? Uns 80 para cá. Jovens e família vêm no mesmo padrão? Não. Já falou não. Porque isso é um ponto importante na formação, não só de psicólogos, mas de todos os profissionais de saúde, né? Trabalhar com família é estar aberta a transformações. Nunca existiu uma mesma família,
Isso nunca aconteceu na história da humanidade. A família se transforma conforme a sociedade se transforma. O que não muda, que é o que permite a escuta e o trabalho, são as funções. Então, para uma pessoa se tornar gente, né, para um serzinho, esse ser humano aí, que tem tão pouca diferença biológica para um macaco superior, né? Para ele se tornar uma pessoa, ele precisa que alguém exerça a função materna, não necessariamente a mãe, que alguém exerça a função paterna, não necessariamente um homem, que essa pessoa tenha um grupo de referência, né? Isso, né? O amigo, o irmão. Sem isso não vai. Sem isso o desenvolvimento não ocorre. Agora, como isso ocorre, muda ao longo das mudanças sociais. Se você não estiver aberta a isso, você não está na sua área certa. Eu vou atender casais, por exemplo, nesses anos de prática, eu atendi casais em configurações super variadas. Parentalidade mudou muito, como você sabe, né? Os pais, até por força da psicologia, uma leitura equivocada da psicologia, os pais foram muito desautorizados como pais, e agora a santa da psicologia vai estar tendo que puxar o freio de mão, tendo que dizer, olha, não foi bem isso que eu queria dizer. Né? Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Então, é isso, as transformações sociais, a família muda por causa da sociedade, e a sociedade muda porque a família muda. Né? Mas as funções, né, sem amor e sem limite, sem cuidado, você não se torna uma pessoa. Né? Então, algum tipo de família sempre tem que existir. Só para a gente deixar um pouquinho mais claro, desculpe, funções... As funções familiares. Eu estou olhando a Marlene, eu estou lembrando uma experiência que eu queria... É uma coisa que eu conto para os alunos. A gente trabalhava no começo da epidemia da AIDS, no HC. A Matilde Neder foi a grande líder da gente naquele período. Aí a gente tinha que dar plantões no meio daquele horror que era o começo da epidemia da AIDS. E no começo, todo mundo apavorado, as famílias sumiam. Os doentes ficavam absolutamente sozinhos. E aí apareciam as famílias substitutas, que eram os vizinhos, que era uma grande amiga, que era um colega de trabalho. Então, naquele momento, as famílias apavoradas sumiram, mas aí você observava quem era a família substituta. Então, é isso. Por exemplo, um pai, né? Nós que trabalhamos em hospital, muitas vezes, quando uma criança nasce com defeitos, né, isso provoca tanta pressão num casamento que o pai tende a não permanecer no casamento. O casamento se sofre sob a pressão, né, daquela angústia louca de ter uma criança com problema. Mas isso não quer dizer que a criança não tenha pai. Né? Se for uma boa rede, se esse grupo humano tiver ajuda, aparecem figuras substitutivas. Então é isso, né? Aparece a função, alguém exerce a função, certo? Não necessariamente é o que está escrito ali no papel. Quem exerceu é que deu condições daquela pessoa se desenvolver. Quem exerceu a função de cuidado, acolhimento, amor, que é a função materna, é a primeira grande função, e quem exerceu essa função de, olha, o mundo é assim, que a gente chama de função paterna. Então, a função paterna é ser um cicerone do mundo. É um mentor, nesse sentido que você está falando. Olha, filho, se puser a mão na tomada, você se queima. Isso é função paterna, é a lei, né? Função materna é aquela função essencial do afeto. Né? Por exemplo, agora está aparecendo muito isso. Né? Eu peguei esse pedacinho de clínica bem recentemente. Pais super ocupados, né? Executivos, sai às 7, volta às 9. A criança só em cuidados terciários e impessoais.
Essas crianças estão sendo ditas como autismo. Até pode ser que se configure esse quadro. Ou seja, quadros vários onde o defeito afetivo é muito importante. Não, uma falha na função materna, afeto. Você aprende a amar sendo amado. Isso é muito inicial. Isso não quer dizer que autismo seja só por isso, né? Porque você sabe que essas coisas são cognitivas, né? Mas a gente está vendo muitos quadros assim de crianças muito precocemente com muitas dificuldades de afeto, socialização, porque não apareceu ninguém para exercer essa função. Tem pessoas um pouco mais hiperativas também, crianças mais hiperativas, né? Que quando está perto de outras pessoas não sabe como lidar, quer fazer tudo. Hiperativo, você sabe, né? O hiperativo está sendo confundido com muita coisa, né? Por exemplo, o TOD, que é o transtorno opositor, que é aquela criança que não teve a lei. Não teve a lei, a TDAH, né? Também, né? É isso, né? Uma criança que... Né? Ninguém exerceu a função adulta. Não é nem materna, nem paterna. É adulta. Né? Se não tem um adulto, alguém sendo adulto junto à criança, ela fica muito desamparada e perdida. Né? E a gente pode dizer que isso esteja em proporção alta hoje em dia? Então tem um problema cultural, com certeza. Né? A psicologia, por isso que é isso. Eu estava falando, né, a Marlene estava perguntando dos cursos, né? Eu estava falando para a Marlene, olha, Marlene, no nosso tempo, o curso de psicologia era metade clínico e a outra né, clínica pesada, né? Pesada. E muita experiência clínica, e a outra metade era essa interface biológica, era... uma coisa mais sociológica, filosófica, mas era assim, né? Sim. Metade clínica. E dos anos 90 para cá, com certeza, não é mais assim, né? Tem um eixo de psicologia política super forte, que é muito adequado à realidade brasileira, né? Que a realidade brasileira é muito desigual, muito violenta. Então, tem um eixo de psicologia política muito forte. Tem um eixo de... A interface biológica agora é neurociências pura, neurociências de cabo a rabo, neuropsicologia. E esse eixo clínico, agora eu estava contando para a Marlene, é bem menor, né? Ele é 1/3 do curso só. Você é obrigado a fazer especialização, né? Mas eu estava contando desse eixo político, eu estava falando para a Marlene, mas eu falei, Marlene, isso é bom, porque as transformações sociais estão tão velozes, né? Principalmente com essa coisa do mundo digital, que se não tiver isso daqui, a gente forma uma pessoa sem contexto, né? Sem estar com essa preparação. A sociedade muda muito. Cuidado. Né? Você tem que chegar lá, né, junto à pessoa, com essa capacidade de entender que aquele mundo é outro, não é o seu mundo, é outro mundo, e a cada geração as mudanças muito violentas. Né? Então, nessa parte da formação, é para reconhecer que o papel da mãe é mais ou menos o mesmo. O papel... E o papel do pai, mãe e pai com funções, né? Funções. O papel do pai é trazer a questão maior, né? Que vai mudando. A lei social mesmo. Que vai mudando. Mas... Não é a mesma de 50 anos atrás, né? Nem de 25 anos atrás. Não, a lei social... Não é uma coisa tão assim, não é lei no sentido jurídico. Não, eu sei que não é no sentido jurídico, mas se o mundo está tão em transformação rápida, em 50 anos já teve uma mudança do papel do pai. Não, eu acho que a mudança do papel do pai não muda. Estou provocando. Não. Está provocando mesmo. Não, quer ver? Não, porque a pessoa que está assistindo a gente... Não. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático. É uma supervisão que eu dei essa semana. Então, é assim, um menino... A família tem negócios próprios, então a pergunta era assim, esse menino que tem tido uma vida muito instável, será que esse menino, não, esse moço, né? Será que esse moço tem condição, sei lá, de exercer aí a função nos negócios familiares? E aí, por uma série de razões, assim, muito dificilmente tem, certo? Inclusive por um problema cultural importante aí dessa geração, que é o uso de droga precoce, né?
O uso de drogas sempre existiu na humanidade, mas não de forma tão precoce como existe aqui e descontextualizada, né? Que, por exemplo, sei lá, né? Antes sempre existiu, mas não tão precoce e em contextos específicos. Agora está uma coisa muito descontextualizada e muito precoce. Então, isso traz para algumas pessoas problemas muito concretos, né? Do ponto de vista cognitivo, inclusive. Então, não. Aí a resposta da família foi assim: então tá, então a gente vai dar uma mesada para ele e tudo bem. Não. Isso não é função paterna. Não. Função paterna é assim: não, tudo tem uma troca. As relações são de troca. Vai, mas tem que vir. Vem, mas tem que ir. Você vê como é uma coisa tão básica, né? Você falando com adultos, mas você tem que trazer isso porque isso parece se perder um pouco na cultura atual. Troca. Quer ver uma coisa cultural que eu pego agora? Esforço. Uma visão negativa de esforço. Esforço é para azarado. Não, eu tenho que ir no Instagram e ganhar grana em 3 meses. Não dá certo. Se não há esforço, não vem. Pode ser um outro tipo de esforço. Eu não conheço como é que é o vai para isso vir. Aí nesse negócio tem um outro jeito. Mas tem que ser troca. Tem que ser troca. Quer ver? Eu pego umas falas assim: Jônia, eu não sei se eu quero ter filhos. Então, uma fala super comum agora. Por quê? É terapeuta familiar. Se eu falar isso para um terapeuta familiar, é uma graça. Não sei. Por quê? Que agora é um problema isso, né? A maternidade foi muito, né, afastada no tempo. Muita gente. Por que não quer ter filhos? Dá muito trabalho. Claro que eu não vou responder na hora, né? A psicóloga é treinado para não só falar depois que pergunta muito. Mas na hora me vem uma coisa que eu tenho escutado muito, quer dizer, mas todas as realizações na vida dão trabalho. Não tem nada que venha sem você ter que dar algo. Então, é tudo bem de não ter filho, mas isso tem que ficar claro. Isso é claro que está entre as funções dos pais, né? Mas está mais pesado para o pai. Você vê que tem umas falas culturais que confundem, não é? Não é isso que a gente está falando? Tem uns ditos culturais que confundem. Não vou estudar porque não precisa, esforço. Não precisa por quê? Não, porque é como se as coisas fossem mágicas. Não é assim. Esforço é algo positivo. Esforço traz algo em troca. Tudo que é muito mágico também se desfaz no ar muito fácil. Não é assim que a gente aprende desde criança? Plim, plim. Mas se a gente aprendeu desde criança e os jovens não aprendem isso desde criança, onde que porque você notou que o mundo digital ele é muito instantâneo? Ele transmite uma mensagem muito instantância? Sim. Então, é isso, né? Não tem tempo, então passa a ser um modelo. Esforço. Eu tenho que escrever uma tese, eu ponho no IA e já está o texto. Complicado. Você entendeu o que eu quero dizer? Tudo bem, eu não sou contra IA. Eu tenho que aprender. Se a tecnologia, se a gente com muito esforço conseguiu ter essa tecnologia, ela vem para o bem, em princípio. Eu trabalho com jovens e eu tenho uma visão positiva sobre essas coisas. Agora, isso não quer dizer que aí não esteja colocado esforço. Entendeu? É isso, né? Não quer dizer que porque eu consigo fazer o texto mais fácil com IA, que eu não tenho que estudar. Não, o jeito de estudar é diferente. E isso que as pessoas precisam entender também, né? Não é mágico. O mágico é isso. Ficou mais fácil, né? Eu vim aqui, pus o Waze e cheguei rápido. Que bom. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que me planejar a hora que eu vou sair, que eu não tenha que me preparar. Entende? Pode haver um engano aí. A gente pega isso no jovem agora, esse jovem agora que a gente está formando, sabe?
Os professores, eu estou contando, vocês estão perguntando do ensino superior, os professores, eu como coordenadora pego essa fala dos professores, os professores estão reclamando que é assim, puxa, assim, são queixas como se os alunos não conhecessem hierarquia. Isso é verdade. Eles conhecem hierarquia de um jeito muito diferente agora. Então, eu, por exemplo, eu como professora, como coordenadora, eu tenho... Olha, mas ele é o professor, não é você. Olha, então, eu que sou a coordenadora, não você. Porque eles chegam do jeito diferente. Cursos de medicina, psicologia, todos os cursos de saúde a gente fez. Mas isso também está desde as crianças mesmo, né? O desrespeito aos professores está desde a infância, né? Mas eu entendo como uma coisa maior, eu entendo como algo cultural, que transpõe as famílias. É uma mensagem da cultura atual. Talvez por essa questão mesmo imediatista, né? Tem a ver. Né? Então, eu acho que tem a ver, sim. É uma questão imediatista. Mas é o que está vigorando. Uma experiência imediatista, não é nem uma questão, né? Eles experimentam algo imediatista, imediato, né? Eles não precisam respeitar tudo que o pai viveu, sabe? Porque imediatamente põe ali no celular, o Google aparece. Eles têm uma experiência de algo imediato. Então, mas é imediatista, é a realidade, né? São uma parcela importante da população, né? É uma parcela importante do que vai ser o futuro da nossa cultura, do nosso local aqui. E a gente não vai mudar isso. Não, a gente tem que saber preservar o humano. Né? Os textos lá sobre o mundo digital, eu tenho estudado isso, agora tem até isso, na filosofia do mundo digital. Tem até agora está surgindo uma disciplina que é sobre tecnociência. Existe consciência e agora existe tecnociência. São os filósofos que estão estudando isso. Então, é isso. O esforço vai ser manter o humano, que o nosso mundo, tão facilitado pelo imediato, não perca o humano. Exemplo, a terapeuta digital. Conselho estudando bravamente isso. Né? Você põe lá o nome Sofia e uma pessoa, você faz terapia com a Sofia, uma terapeuta digital. Isso é ruim? Vamos lá, palavra inevitável. Então, pode ser não, Você já está provado que é bom, por exemplo, a menina que antes entrava no celular e aprendia com aqueles grupos de anorexia como se tornar anoréxica, agora ela tem outra opção. Ela está aflita, ela entra no Sofia, uma terapeuta virtual, que fala para ela, não é bom você ter calma? A Sofia não vai ensinar ela a se tornar anoréxica, vai dar um acolhimento. Mas a Sofia não é uma pessoa. A Sofia não vai fazer um relacionamento humano com você. Então, para você aprofundar os seus relacionamentos humanos, você precisa de um relacionamento humano com uma terapeuta humana. Mas a Sofia pode ajudar. E se não tiver terapeuta suficiente? Como não? Se não tiver terapeuta suficiente. Não, porque nós somos assim. O Freud falava isso. Eu cheguei não vai ter terapeuta suficiente. Então, eu cheguei no seguinte ponto. Freud falava isso. Eu estou desatualizado só há 100 anos, tudo bem. Mas o mundo já está assim. E cada vez mais. Cada vez mais. Um monte de profissão vai sumir. Desculpe. Você sabe disso. Nós, né? um montinho pequeno de gente, fala, lutando para ser humano. Fala, olha, vocês todos aí maluquinhos, digamos, precisam de mais gente, mais humanidade, mais relacionamento pessoal. Vai tentar se relacionar com o robô que está existindo para poder fazer atendimento psicológico? Então, foi o que ela falou. Né? Então, são os robôs que não são de boa intenção, que ensinam a ficar anorético. Sim. Tem os robôs que dá a Sofia, que pode dar alguns conselhos acolhimento. Quase humanos. Mas é acolhimento. É acolhimento, não é terapia. Sim. Mas acolhimento ela faz. Mas todo mundo tem que fazer terapia? Tem, eu acho que sim. Todo mundo tem que fazer terapia?
segundo sua tese, só vai ter solução de melhora para a humanidade, para a próxima geração ou para as próximas gerações, se tiver terapia para todo mundo. Eu vou emendar com a sua primeira pergunta. Você perguntou assim, a família mudou? Mudou e vai sempre mudar. A família mudou tanto que agora todo mundo, quando está passando por momentos difíceis, acaba tendo que procurar um terapeuta. Aí eu vou para a primeira frase, porque a família mudou muito. Porque na geração da minha mãe, se você estivesse passando por uma crise, uma angústia, você tinha as amigas da vida inteira da sua rua, você tinha as tias solteiras que moravam com você. Tinham seres humanos. Você tinha os padres. A família não era isolada de uma comunidade. Você tinha irmãos. As famílias costumavam ter 4 ou 5 filhos. Certo? Eu lembro que eu dei supervisão na pandemia para uma menina atendendo online, uma menina grávida com ideação suicida, e a grande frase que mudou a vida daquela menina foi a aluna perguntando assim, você não pode, com quem você pode conversar? Aí a menina lembrou de uma irmã. Isso salvou o caso. Então, agora as famílias são pequenininhas, 1 ou 2 filhos, isoladas, muito isoladas de contatos sociais próximos e estendidos. E mesmo As figuras como um padre, um médico de confiança, se tornaram muito mais distantes. Então, se você, como na vida está previsto, existem as crises previsíveis na vida, existem crises que fazem parte da vida. São importantes para a vida, né? Existem crises na vida. Né? A crise da adolescência, a crise de quando você está construindo a sua vida jovem, comprando seu apartamento, sua profissão. Isso é previsível, tem que acontecer. A crise afetiva, quando você vai escolher com quem que você vai ficar. A crise do envelhecimento. Existem crises previsíveis. Antes eu tinha sistemas de apoio muito próximos. Agora não tem. Agora é a psicóloga. É o psicólogo. É a verdade. Tanto é verdade que eu estava contando para Marlene. Está abrindo uma faculdade de psicologia por mês no Brasil. Nossa. Eu estou com o emprego feito, né? Porque aprendi a montar a faculdade. Está abrindo uma por mês. Porque o acesso online tornou muito mais fácil você procurar terapeuta. E aconteceu isso, né? Um grupo humano ficou sozinho, muito sozinho. Isso é uma coisa muito inédita na vida humana. Você lembra as ocas dos índios? Né? A menina tinha um filho, ela estava ali na oca das mulheres, com todas as mulheres ajudando elas. A vida humana sempre foi uma vida de grupo, comunidade. Agora é todo mundo sozinho nos seus apartamentos de 20 metros quadrados. Né? Até o núcleo casal está ficando mais raro. As pessoas sozinhas. E aí, e nas crises previsíveis, o que acontece? Você vai só tomar remédio? Não, né? Você precisa de alguém para conversar. Um monte de gente trabalhando só online. E aí? E aí, você não sabe se você abandona ou não a sua namorada. Com quem você vai conversar? Então... E não tem mais confiança também, né? No outro. Se perdeu também a confiança. Porque os núcleos, a vida humana ficou menos comunitária, mais instantânea. Então, você tem que conversar com alguém. O psicólogo é treinado a anonimato, ele não pode falar dele, nem do que você fala para ninguém. Não julgamento, ele não pode julgar. Neutralidade. O único jeito é ele conversar com o psicólogo. Porque a vida humana é menos comunitária. Isso está na agenda das pessoas. Está na agenda? Não, acaba acontecendo. As pessoas, agora vai sair uma determinação, né, que toda empresa grande é obrigada a prover um serviço online de acolhimento psicológico. Porque as pessoas estão tendo muita crise de pânico, estão tirando muito afastamento por angústia, por depressão. Mas isso tem a ver com uma sociedade menos comunitária, com menos apoio próximo. Então, profissionalizou. Agora, nossa luta, né, Marlene, é que não seja só IA, que sejam relacionamentos humanos.
que não desapareça o relacionamento humano. Que tenha realmente esse acolhimento, mas que é um acolhimento então, e que a pessoa tem que a procurar proximidade humana diminuiu. Você concorda? Porque o grupo agora é muito pequenininho e isolado. Até namoro e sexualidade está diferente, porque tem a coisa do online. Você tem que explicar para as pessoas que o que você vê online não é igual a quando é físico. Até isso você tem que explicar, às vezes. Né? Porque o instantâneo é um mundo de muita fantasia. Então, o cara viu uma menina na internet, só se conversa com ela online, capaz de dar todo o dinheiro no banco para ela. Porque tem muita fantasia no que é instantâneo, no que é virtual. São emoções assim super fortes, é muito interessante. São muito fortes, muito velozes, instantâneas e virtuais. Instantâneas. E até isso você tem que trazer, é uma coisa muito impressionante. Então, o virtual não é igual ao presencial. E isso não é só com adolescente, ou então com jovens adolescentes. É né? Cultura, É cultura, né? Eu vejo pessoas até de meia idade que acabam se envolvendo virtualmente com pessoas que não têm nada a ver e dando porque isso, dinheiro. nós ainda não tivemos tempo de aprender isso. Olha, o que é virtual ajuda, mas não é igual ao presencial. Não é igual ao real. E acaba entrando. Eu me apaixonei. Sim, deve ter se apaixonado mesmo. Mas ainda é virtual. Ainda não é real. O real é depois que toca pele com pele, que cheira e olha olho com olho. Agora vamos pensar o seguinte. Isso a gente não teve tempo de aprender ainda. Não. A cultura. Na cultura isso não entrou ainda. A gente está tendo que aprender. Se você olha assim para a população, né? Na rua, 20 pessoas passam na rua. Dessas 20, quantas já têm essa noção? Eu acho que Nenhuma. Então, é o que os filósofos estão estudando. Eu acho que a gente ainda não aprendeu. Não aprendeu ainda. Você fala em infância e Então adolescência. você tem isso muito claro para você, os seus alunos. Não, você vê nos casos clínicos as pessoas se metendo em confusões super enrascadas. Porque não diferenciaram ainda a fantasia virtual do que é a realidade. É isso que eu São falei. os casos super concretos. E é o que eu falei, não é somente adolescentes, são pessoas... Isso, sim. E na adolescência mas tem esse problema assim. Quer ver uma coisa que eu brinco com os alunos? Olha, a menina está com um barrigão desse tamanho, grávida. Aí teve um filho. Aí a influencer virtual, 20 dias depois, está com cintura linda de tudo. Mas isso é fantasia. Você entendeu o problema que isso pode Eu entendi. Eu entendi, você sabe disso. Seus alunos sabem disso. Sim, a gente briga mas quase ninguém sabe. Mas está nos casos clínicos. E a população vai ler os casos clínicos. Então, quando a pessoa se mete numa enrascada, ele está lá no psicólogo. Falando, e aí você percebe... Se tiver, né? Porque muitas vezes também não fica sozinho, onde que dá várias questões aí, até emocionais, até suicídio, né? Porque a pessoa não consegue nem sequer encontrar um psicólogo. Isso a gente estuda, né? Que a maioria das pessoas com ideação suicida, que chega à ajuda, a maioria não morre. Quem morre é quem não chegou na ajuda. Quem não chegou. Mas o acesso, é uma experiência pessoal, inclusive. O acesso está fácil. O acesso está fácil ao psicólogo? Agora eu vou contar uma experiência pessoal. Não é pesquisa, tudo bem? Pode ser? Claro. Eu trabalhei com os grupos lá da Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Psiquiatria da USP, só tenho elogios. Né? Trabalhei muito tempo com eles. Eu só posso elogiar, porque é isso. É assim, sei lá, estou conversando, não estou falando em número de pesquisa, mas é assim, sei lá, entrava, devo ter conhecido uns 100 pacientes, os que morreram foram muito poucos. Entrou no sistema de ajuda, a maioria fica viva. Então, é isso, né? Ajuda muito. Agora, por incrível que pareça, em relação à sua pergunta, não é só a pessoa desamparada socialmente, que tem dificuldade de chegar no médico e no psicólogo que morre, que pode morrer.
é também, às vezes, uma pessoa muito instruída, de classe social mais alta. É engraçado isso, que tem um funcionamento assim, ainda, por incrível que pareça, ainda de esconder ou ainda de achar que é só um problema médico, só dar remédio que tudo bem, e não é, né? Então, todos esses problemas humanos exigem relacionamento humano, exigem conversa, exigem intimidade, não é? O remédio ajuda muito, mas sem uma proximidade íntima com alguém, não coisa vai. Mas via médico não se consegue isso? É porque aí vai ter um médico que dê os medicamentos. Né? Não, os bons médicos, e eu, graças a Deus, é isso que eu te falei no começo, né? Eu trabalhei com gente muito boa. Por exemplo, esse grupo que eu conheço, né? O grupo dessas, né? Da USP, da Unif, eles são médicos muito bons, eles não trabalham nunca sozinhos. Eles sempre têm um psicólogo, eles sempre têm um fisioterapeuta. Mas nós estamos falando... É um trabalho em equipe. Em equipe, que ótimo. Tratamento combinado, eles chamam. A gente já conhece, algumas pessoas já vieram desses grupos conversar aqui com a gente. Mas a porta de entrada para esses é esteticista. Isso é verdade. E tem trabalhos publicados, agora não é opinião, agora é coisa de publicação, que mostra isso, né? Quando você está aqui nas frentes médicas não, de saúde mental, mais longe, né, desses centros de excelência, o problema é você só medicar o paciente, né? Ter uma consulta breve, medica e vai embora. Não. Então, se você estiver aqui no centro de excelência, a palavra-chave é tratamento combinado. É equipe. Aliás, é o que está escrito no texto do SUS. Os tratamentos de saúde mental têm que ser de equipe. E aqui as coisas funcionam porque são de equipe. Porque é o médico, é o clínico, é o psicólogo, é assistente social, é a enfermeira. Aqui dá certo. Um sistema refinado e caro. E não acessível para todo mundo. E às vezes não é acessível não só por causa de vulnerabilidade social. Às vezes é essa população assim mais rica que não... Talvez seja isso que você está falando. Nós estamos falando só medicaliza. Está faltando informação, conhecimento mais clínico do que está acontecendo com a população. Quer dizer, ela pode até estar sofrendo uma depressão, pensar em suicídio, mas será que ela sabe que ela pode contar com a ajuda de profissionais? Será que ela passou pela cabeça dela que procurar um profissional, ainda que seja psicólogo eu acho que é ou isso médico, que ele falou, é ser fraco? É assim, aqui, ó, junto à população mais favorável socialmente, a assistência ainda é muito de medicamento e não uma assistência SUS multidisciplinar. Então, a pessoa até quer, mas ela chega num lugar onde essa assistência não chega bem. Ou esses que não chegam, será que também não é um receio de que eu sou fraco, de que eu vou precisar de um profissional da área da saúde, da psicologia, ou psiquiátrica? Então, é porque ainda tem aquele conceito de que eu não sou louco, não estou precisando? Eu não noto mais isso. O que eu escuto é assim, essa coisa do eu sou louco, eu, Jônia, não noto mais. O que eu escuto é assim, eu tenho que voltar para o que eu estou escutando. O que eu escuto é assim, a mãe ou a irmã ou o pai chegam assim, ele está muito mal, não sei o quê. Ele não quer saber de nada, ele não sai do quarto, ele não quer conversar. Aí a minha resposta, claro que eu não dou imediatamente, que eu sou treinada a não fazer isso. Que é isso, o nosso treinamento é pergunte, só depois fale. Mas a minha resposta é assim, então, mas se o seu filho tiver com febre bem alta, você pergunta para ele se é para ir no pronto-socorro? Ou você leva no pronto-socorro? Quando a pessoa está muito confusa e frágil, ela precisa que você leve. Então, voltamos novamente à questão familiar, o apoio e a rede familiar. A rede de apoio. É a mesma coisa com álcool e drogas. Não, ele tem direito, mas está completamente num caminho de autodestruição super suicida. Aí vem a pergunta, se tiver com o apêndice rompido, você pergunta? Não, você tem que levar. Olha, como está seu apêndice? Você quer...
Não existe isso. Existe. Se a pessoa está numa situação de muita confusão e autodestrutividade, alguém tem que pegar, enfiar no carro e levar. Então, a questão é, voltamos a estaca zero do que você falou. A rede familiar, ela se desfez praticamente. Ela não está existindo mais como antigamente, como os nossos pais, né? Nossos avós, existia uma questão de uma união. Aonde que se perdeu socialmente? Mas eu vou de novo, Marlene. Eu fui treinada a não culpar a família. Porque se você culpar a família, você não consegue ajudar. A sociedade? Não, então, a minha abordagem é como eles não têm recursos para ajudar, como eles estão sozinhos, como eles estão isolados, como eles trabalham o dia inteiro, como eles próprios têm problemas. Antigamente, tempo da minha mãe, não era nem o meu, se um pai ou uma mãe estivessem muito atrapalhados, as famílias não eram tão pequenas. E não era tão sozinhas. Então, outra pessoa ajudava. Era o padre que frequentava a casa, era o médico da família, era a tia que morava junto, era a amiga que frequentava a casa. Hoje em dia, é só aqueles gatos pingados ali, super sobrecarregados e sem rede de apoio. Né? Em configurações muito frágeis, né? Então, mas assim, agora eu estou falando eu estou olhando a Marlene, mas lembrando das minhas alunas. A frase na formação é: se culpar não ajuda. Sim. Não é você culpando a pessoa que você ajuda a pessoa. Você tem que, com a pessoa, com a família, com o pai, com a mãe, está junto deles se perguntando por que será que não está dando para ajudar. Né? Mais uma vez eu pergunto se não é a questão da informação total. Será que as pessoas têm essa informação? Do ponto de vista científico, tem uma desinformação básica, que é a santa da palavra tratamento combinado. Tudo funciona mais se for tratamento combinado. Psicólogo sozinho, em caso grave, jamais. Médico sozinho, em caso grave, jamais. Enfermeira sozinha, em caso grave, jamais. Tudo tem que ser combinado. Né? Tem que ser combinado e tem que ser combinado entre si, né? Usando a mesma palavra. Agora, eu vou voltar àquele ponto anterior meu, que você falou, são os gatos pingados e, portanto, com uma rede muito frágil e reduzida. Né? A solução para isso é o profissional da psicologia, principalmente, mas tem que ser com outros profissionais. Né? Então, tem que ser como representante ou como mais um elemento da equipe. Ele vai introduzir, né? O médico. Este recurso, ele ainda não é reconhecido pela população de modo geral. E agora as pessoas estão indo para o Instagram. Que é o recurso que elas têm. No lugar de ir para o psicólogo, pega aquele, como é que chama? O coach da vida lá no Instagram. No lugar de ir para o nutricionista, pega coach de nutrição no Instagram. Então a gente vai acusar a sociedade de estar fazendo errado com a sociedade. Aí vem a coisa do imediatismo virtual. Que é a sociedade que está fazendo. Ou é a pessoa que fala, eu sou imediatista. Então, não, né? Não, eu acho assim, tudo porque, bem assim, do coach falar, sei lá o que ele quer falar. Fala qualquer coisa. Mas que ele fale que tem que procurar ajuda. Mas se não fala... E se não fala e costuma não falar, como é que fica? Então, aí eu que te pergunto, eu não tenho resposta. Eu acho que uma hora a sociedade vai regular tudo. A gente vai ter que fazer uma intervenção social, nós vamos fazer um movimento nas ruas para a sociedade ficar mais... Ou então ter os dois tipos de informação, né? Assim, a informação mais mágica, imediatista, e outra mais pé no chão. Mais pé no chão e séria? Será que não? Nem vocês, né? Vocês chamam profissionais, né? Então, aqui não é uma informação rasa, né? Não, aqui é uma informação contextualizada. Então, talvez isso, né? A gente ter que... Tudo bem, tem isso, mas também tem isso. Né? É isso que E você, como representante também da academia, por que a academia não está se manifestando mais para fazer contraposição a essas bobagens
aspas, bobagens, essas bobagens todas que tem na internet e faz a magia contrabalançar no mesmo meio. Perfeito. Por que não tem uma disciplina na faculdade de psicologia? Nós temos ponto na BP. A gente está com pelo menos 6 componentes que falam, olha, cuidado, que agora a sua profissão é diferente. Olha, cuidado, que agora o mundo cultural é diferente. Tudo falando de mundo digital. Precisa postar coisas na mesma proporção das mágicas de profissionais. Talvez aí eu tenha que atuar com os profissionais, né? Dizer, por que você não vai lá? E por que a academia não começa? Por que você não vai? Por que você não faz? Não, não meu professor não faz. Seu professor não estava no mesmo mundo que você. Você tem o seu consultório, mas você também vai ter que ter digamos assim, sei lá o quê, uma mídia de orientação na sua especialidade. Isso. Isso vai ser bom para o seu consultório também. Mas a academia precisa estar na frente. Ela não pode ter esse preconceito. Ela tem que reconhecer que o mundo agora é diferente. Então, uma das suas faculdades já devia fazer uma central de produção de podcasts, de lives, reels e histories. Alguma coisa ligada à faculdade. A voz da faculdade para dar uma informação importante. Contextualizar. A pessoa está lá com ideação suicida, então põe lá @suicida, não sei o quê, e aparece a voz da sua unidade. A palavra suicídio é proibido, né? A gente pode falar triste, né? Não, que eu não conheço direito as regras. Mas, de qualquer forma, tem o modo de aparecer na... Acho que vai acontecer, viu? Vocês vão fazer? O que eu observo é que a academia anda devagar, porque pela sua própria natureza, ela estuda muito antes de agir, né? Uhum. Mas esse estudo já chegou na academia. A telemedicina, a telepsicologia, a tecnoconsciência, isso está agora, eu estou montando lá a BP, isso está na grade agora. Eu não sei se faculdades antigas, mas lá já está. Uhum. Então, está estudando, ainda não chegou aí na ação que você está colocando, mas eu acho que é iminente. Porque eu acho que a academia tem que mostrar vitalidade. A minha, né, meio devagar, né? Mas a academia mais jovem, a gente não vai poder ter privada, preconceito, né? Precisa ter uma proatividade de se antecipar. Eu acho que o mundo vai impor. O profissional fazer isso. Você não acha? Porque, por exemplo, eu estou ouvindo esse comentário de médicos, médicos. Eles estão comentando assim, puxa, antes para um cara ter um consultório bambam, estourando, ele estava ligado a um grande professor, que por todo o currículo dele chamava um monte de pacientes. Aí, como ele estava naquela equipe, ele recebia os pacientes. Agora, o menino com 5 anos de formado, que tem uma boa linguagem digital, tem mais paciente que ele. Os médicos estão falando isso. Eles estão observando isso. Então, a consequência disso qual é? Então, agora não é só o consultório presencial. O seu cartão de visita não é mais só de você pertence àquela equipe. Vai ter que ter um cartão de visita de ações no mundo tecnológico. Tanto que agora jornalismo, essas profissões mudaram muito nesse sentido. Eles estão sendo contratados por esses prestadores de serviço. Porque o cartão agora não é mais aquele do meu tempo. Não é mais. Eu era assim, eu era ligada aos bons nomes, né? Riad Simons, professores lá da psiquiatria, né? Então, com isso eu conseguia fazer meu consultório. Mas agora não é mais assim. Um problema que eu e a Marlene a gente estava conversando é assim, o outro problema é o seguinte, o cara com 5 anos de formado, se tiver uma boa linguagem digital, já tem consultório cheio. Mas ele também tem que ter curso, especialização, supervisão. Não pode ser uma coisa rasa, né? Ele se informa, né? Se informa na faculdade e já vão abrindo um consultório online, né? Isso nós tivemos. Então, eu ameaço meus alunos, Marlene. Eu falo assim, então tá.
Vocês estão com 2 anos de formada sei lá, com 20 atendimentos. Primeiro ano. Então, tudo bem. Aí eu falo, mas é puff, viu? Isso daí não se sustenta. Também falo. Você vai se meter em encrenca. E se essa encrenca sair na internet, você vai ser cancelado. Eu ameaço. Eu falo, tem que fazer estudo, tem que fazer especialização, tem que fazer supervisão. Mas, senão você não vai sustentar. Não sai, né? Ou você vende um negócio na internet que eu fiquei doida da vida, com relatórios prontos. Então. O que é isso, então, gente? Uma hora isso vai se queimar. Uma hora isso vai lhe cancelar. É assim que eu falo para os alunos. Olha, isso daí é rápido, é imediato, mas você vai ser cancelado por isso. Que nem eu lá numa faculdade, uma hora eu recebi um relatório, que eu trabalho no NAI, né? Sempre trabalhei nos núcleos de apoio ao aluno, né? Os alunos com diversidade, né? Os neurodivergentes. Então, uma vez eu recebi um relatório, eu falei, nossa, que estranho. Na hora eu achei estranho. Aí fui atrás. Era meio isso, né? Um relatório pré-pronto que você preenchia os brancos, né? Então, não aceitei. Então, é assim, e expliquei por quê, tenho documentos do conselho para explicar por quê que eu não posso não aceitar. Então, é assim, a pessoa não vai indicar, o cliente não vai indicar ninguém para aquela pessoa, ele pagou e não levou. Entendeu? Então, essa pessoa aí mais para frente vai ser cancelada. Então, esses produtos pré-prontos, cuidado, que são perigosos. Para você como profissional. Você é profissional, você sabe disso, né? Quando você não mantém um padrão bom de serviço, você não vai para frente. A pessoa não sabe nada e muitas vezes está fazendo de tudo. Você abre um restaurante bonito, mas que a comida é ruim, isso não dura muito. Então é assim que eu falo com os alunos, Marlene. Mesmo em Nova York. Só para contar uma estatística de Nova York, no ano anterior à pandemia, 2019, a mortalidade, aspas, dos restaurantes na cidade de Nova York foi 50%. Então, instantâneo 50%. E curto. Duração curta. É isso que a gente tem que falar para os profissionais. Agora, eu acho isso que você falou. Os profissionais gabaritados, que estudam, têm um percurso super bom, eles vão ter que perder o preconceito do mundo digital, né? É só olhar para os filhos dele e ver como é que é o mundo, né? Isso é o que eu aprendi trabalhando com jovens, né? na universidade, na faculdade, né? Mas a gente tem vários projetos que nós soubemos aqui, né? Importantes no Hospital das Clínicas, mas que a porta de entrada é estreitíssima. Eles fazem um trabalho maravilhoso com 50, com 100, com 150 pessoas anuais e tem uma fila de 500, 600, 800. Aí várias vezes eu falei aqui nos meus podcasts, por que é que vocês não multiplicam a experiência para outras unidades? Por que não exporta para outras unidades para eles terem a mesma motivação que vocês e atender essa demanda que é cada vez mais crescente? Então, é a mesma provocação que eu fiz com você, né? A academia, seja com qual maturidade seja, né? Porque tem as mais jovens, tem as mais antigas, precisa pular na frente, né? A Harvard Medical School, que é considerada a melhor faculdade de medicina do mundo, 2 anos atrás, ela criou um projeto que fazia com inteligência artificial, para trabalhar a inteligência artificial. Para cada ciclo médico, o curso médico é dividido em 3 ciclos, né? O básico, o pré-clínico e o clínico, e a residência como um apêndice depois da faculdade, obrigatório. Então, são 4 momentos em que, naquele ano, 2 anos atrás, os professores da Harvard, da Faculdade de Medicina da Harvard, foram participar de seminários e cursos para conhecer as ferramentas mais atuais de inteligência artificial no conhecimento médico e para cada um desses 4 ciclos mostrar a utilidade e os defeitos.
Isso é o certo. Acho que a Beneficência teve essa sacada, mas não nessa escala, claro. Ela está abrindo agora as faculdades. Mas é isso, certo é isso. Não é ficar contra. Não é pode usar ser contra. aquilo a favor. É uma ferramenta formidável. Não, e é um mundo que você vive, cara. É uma ferramenta ótima, maravilhosa. Dá para viver numa ilha? Não. Não, eu vou trabalhar como a Jônia trabalhava? Não. Não, tem que Seu mundo não é mais o meu. Não como a Jônia trabalhava. É. Diferente. Então, é uma faculdade que tem mais de 100 anos, mais de 120 anos. Né? E no Brasil eu não vi ninguém com um projeto parecido, nenhuma faculdade de medicina com um projeto parecido com esse. Vai aparecer. Né? É inevitável. Vai aparecer. Mas eles já fizeram isso na frente. Então, a nossa academia, ela precisa espelhar nesses bons exemplos e pular na frente. E não adianta preconceito, né? Não, preconceito. A academia não pode ter preconceito. A academia tem que ser Mas ela olhar lenta, a verdade. Ela é muito cuidadosa, né? E nesse sentido, e esse cuidado medo de errar. ela acaba sendo mais lenta, Mas né? a Harvard vai errar? Hã? Não, Ela estudou bastante o assunto. Estudou, mas sempre tem aquele medo de errar, né? Por isso que aqui no Brasil a pessoa dá um passo para trás, pelo medo de errar, o medo de não fazer a coisa certa. Porque a academia, né, a ciência é isso, né? Ela exige muito debate, né? Ela só diz que é preto, é branco, depois de estudos, e aí o estudo é replicado, aí alguém debate aqui, debate ali, aí ela diz, parece preto. Só que nós somos Agora eu vou contar. Não é? O próprio... lento, né? A estrutura científica é assim, né? Vou contar outra história da Harvard. Em 90 e poucos, a Harvard fez uma pesquisa com alunos egressos que já tinham feito residência lá ou em outro lugar e que estavam na prática. Acho que não sei, em torno de 10 anos de formado. E foram fizeram uma pesquisa do perfil de prescrição desses médicos. E aí foram olhar, nos 6 anos da faculdade, quais foram os eventos e quais foram os patrocinadores da indústria farmacêutica. E aí eles viram que tinha uma concordância altíssima entre a prescrição, mais de 5 anos depois de formado, e os eventos dentro da faculdade. O patrocínio dos eventos dentro da faculdade. Ótimo, né? Isso a gente sabe, né? Aí estão regulando nos congressos como é que esses patrocínios podem atuar, né? Não. Eles estão começando a regular, né? Eu estou falando de 1990. O que a Harvard fez? Ela proibiu eventos no campus patrocinados por farmacêuticas. É lenta, mas quando sabe, precisa fazer. Pois é, já passamos do tempo aqui, mas eu vou ficar como reflexão. Não deixe de dar seu gostei, like, joinha, divulgar para os amigos, para os parentes, para os colegas de profissão, porque essas informações da professora Jônia foram muito importantes e levam a reflexão muito importante. Então, vamos usar esses dados, né? Vamos usar... Tem que andar no mundo presente, não no mundo passado. E mostrando a realidade. Então tá. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo. Foi bem gostoso. Obrigada mesmo. Foi muito bom. E agitou, né? Você agitou, né? Você acordou, né? A gente foi bem...